No Consumidor e Mercado da semana, vamos falar sobre a lei que prevê a fixação de preços de produtos em vitrines. No estúdio, teremos a participação de Quisal Álvaro Tais, que é vice-presidente para assuntos públicos e políticos da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catarina. E também de Sidney Parisotto, o diretor executivo do PROCON de Santa Catarina. O Consumidor e Mercado está começando. Fique conosco! Como tema do nosso programa de hoje, que é a lei de fixação de preços em vitrines, acompanhe a reportagem. Basta dar uma caminhada pelo centro de Florianópolis para ver que a oferta de produtos está por todos os lados. Nas vitrines, condições de pagamento que chamam a atenção. Mas algumas delas geram dúvidas quando o que interessa é a hora do pagamento. Eu entro e pergunto por que eles não colocam o preço. Ah, nós vamos colocar agora. Eu disse, mas vocês sabem que o PROCON exige que coloque o preço. Ah, eles dão aquela desculpa, né? Uma desculpa de sempre. Mas eu exijo mesmo. Eu acho uma sacanagem do comerciante que faz isso aí e eu não entro na loja para perguntar. Vou para outra que tem o preço, que tem uma ideia do preço, mas não entro na loja. A Lei número 10.962 e o Decreto 5.903 determinam que os produtos comercializados devem conter, visivelmente, os valores à vista, a prazo, se for o caso, a taxa de juros da parcela e o valor total do produto. Essa lei, ela trata das regras mínimas para fixação para o consumidor ter conhecimento do preço sem precisar da intervenção de nenhum vendedor, nem mesmo do lojista e do comerciante. A CDL, ela orienta os associados, as empresas associadas, a manter os preços expostos ao consumidor para evitar a autuação e sofrer as penalidades que a própria lei determina. Essa determinação existe desde 2004, baseada no cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, e é mais conhecida como a Lei de Afixação de Preços. Os principais pontos dessa lei determinam a exposição clara e precisa do preço no produto. Isso tudo para garantir que o consumidor não fique com nenhum tipo de dúvida no momento de decidir uma compra. Marli é gerente dessa loja no centro. Há 7 anos, o valor dos produtos expostos na vitrine é uma preocupação constante para ela. O cliente já vem mais, já sabe aquilo ali, então não precisa, ele vê, é uma coisa mais transparente do que a gente está só informando e ele não está vendo aquilo que ele está comprando, o valor. Então fica bem mais transparente. Para os comerciantes de lojas, vale algumas dicas e orientações de como expor o preço dos produtos. A etiqueta com preço deve estar fixada diretamente no produto. Caso não seja possível fixar o preço no produto, é possível usar um código referencial, como uma etiqueta colorida, por exemplo. Havendo condições de parcelamento, o cálculo das parcelas deve estar claro para o consumidor. O PROCON é o órgão responsável por fiscalizar e autuar, se for o caso, empresas que não estejam agindo corretamente. Mas o trabalho realizado pretende ir além do que simplesmente aplicar multas. O PROCON está aqui justamente para fazer essa parte da orientação, só que tem algumas empresas que continuam reincidindo e às vezes aquelas que a gente já verifica que não adianta a orientação e que aí a gente já vai para que a fiscalização faça o papel punitivo mesmo. No próximo bloco, teremos a presença de Quisal Álvaro Tais, vice-presidente para assuntos públicos e políticos da Federação CDL de Santa Catarina, e Sidney Parisotto, o diretor executivo do PROCON de Santa Catarina. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Consumidor e Mercado, com a presença dos nossos convidados, Quisal Álvaro Tais, vice-presidente para assuntos públicos e políticos da FCDL de Santa Catarina, e de Sidney Parisotto, diretor executivo do PROCON. Sidney, depois da nossa reportagem, qual tem sido a atuação do PROCON
para atender aquelas necessidades dos consumidores que manifestaram tanta preocupação e tanta dificuldade em entender os preços em vitrines? Correto, Paulo. Boa tarde, em primeiro lugar. Boa tarde. O PROCON ele trabalha sempre de uma forma educativa. Esse é o primeiro ponto que nós sempre buscamos. Logicamente que entrar em contato com a empresa, solicitar que ela se adeque ao que a lei ou o decreto diz, esse é o primeiro passo. O segundo passo sempre é a parte punitiva. É a parte que nós menos gostamos de aplicar, mas infelizmente, em determinados casos, quando realmente fica configurado, não há o cumprimento, infelizmente nós temos que entrar com essa parte, que é a parte punitiva, é a parte ruim de toda a aplicação. E como tem sido assim, a receptividade por parte dos lojistas para a aplicação da lei? Infelizmente nós temos ainda aquela empresa que insiste em descumprir com o que a lei determina e tem que sofrer as penalidades para que isso venha a ocorrer posteriormente. Mas o PROCON sempre está aberto para tirar toda e qualquer dúvida do comerciante. Nós dispomos no nosso site também um link onde ele pode tirar todas essas dúvidas, tanto no caso de precificação como qualquer outra legislação pertinente. E quanto aos restaurantes, os PROCONs também têm se preocupado em fiscalizar a aplicação da lei que obriga os estabelecimentos comerciais a colocarem antes, na porta de entrada do estabelecimento, todos os preços dos serviços e produtos colocados? É correto. Principalmente nessa época em que aumenta a procura do nosso município pelos turistas, essa preocupação ela também existe e dentro da medida do possível buscamos também fazer essa parte informativa para que os comerciantes venham a cumprir efetivamente o que a lei determina. Ixal, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela presença. Gostaríamos também de saber da posição da FCDL, de como está a aplicação da lei e a receptividade junto aos afiliados do FCDL. Correto. Os estabelecimentos lojistas do estado de Santa Catarina, eles já, até anterior a esse decreto, no período anterior, já faziam um trabalho assim constante e frequente de orientar os seus associados lojistas para a precificação dos produtos. A gente observa que existe uma preocupação grande por parte dos empresários. Nas empresas maiores, de grande porte, eles têm uma estrutura de apoio, uma estrutura jurídica, uma estrutura de apoio que orienta e prepara e faz com que isso seja, com que essas precificações sejam inseridas e cumpridas. A gente observa que nos estabelecimentos menores, nas microempresas, nos estabelecimentos pequenos, onde as pessoas estão ali, tem que ilustrando, tem que bater o escanteio, correr, cabecear e fazer a defesa no gol, isso às vezes acaba passando batido. No momento nós fazemos aquela orientação, eles vão lá, fazem aquela mobilização, colocam a precificação, aí o tempo vai passando, vai relaxando. E essa diferença a gente percebe bem claro porque às vezes numa empresa maior, se ocorre um problema naquele estabelecimento, a responsabilidade é do gerente. Ou seja, a orientação vem de cima, faça, coloque o preço, você tem que estar com o preço correto de acordo com a legislação. Se vem uma situação que gere uma notificação, o gerente ele pode ser até advertido porque não cumpriu a orientação da empresa. Numa empresa menor, essa situação já é mais complicada porque ali está o pessoal envolvido com uma série de atividades, uma série de preocupações, seja com relação ao preço, seja com relação às questões de cumprimento de normas municipais, estaduais, federais, tributos, uma série de questões que envolvem e que faz com que aquele microempresário ele esteja com a sua cabeça voltada com o seu estoque que tem que vender, está alto, está baixo, o preço não está sendo convidativo, então ele fica envolvido com uma série de pequenos problemas e esse do preço é mais um que se soma nesse contexto geral dele. E ele se esforça quando nós conversamos, ou seja, a orientação que ele recebe, ele se esforça, realmente tem que fazer, só que às vezes passa batido. E tem situações que às vezes a gente observa, mas isso eu vejo como uma minoria, que realmente, uma minoria mesmo, que simplesmente não estão dando bola para essa situação, né? Mais assim, talvez em locais onde, talvez até pela falta de esclarecimento, esse pequeno empresário de localidades que às vezes não vê assim, o porquê dessa situação, não vê as consequências com relação à situação, ele, mas isso aqui eu tenho tanta coisa para fazer e nem dá bola, né? Mas a grande maioria eu vejo que tem a preocupação, se preocupa em fazer e quando a gente
comenta, pô, olha, a tua vitrine ali está sem o preço, eles, puxa, pois é, tem que fazer, já chama lá o pessoal, tem que botar o preço, tá, etc, tal, faz essa mobilização, só que realmente com o tempo acaba dando uma relaxada um pouco. Na hora de trocar o preço, trocar os produtos, refazer a vitrine. Exatamente. Principalmente até a gente observa isso em épocas assim de grande fluxo de venda. Aí a preocupação é vender. Porque eu sei que o empresário ele sabe que ele tem que vender porque tem os compromissos, no final do mês tem que pagar a folha, tem os impostos, tem uma série de questões, o próprio estoque que ele adquiriu. Às vezes, se a venda não está a contento, ele está preocupado, pô, como que eu vou pagar minhas contas? Eu tenho que pagar a folha agora dia 5, como que eu vou fazer? Ele esquece completamente da vitrine. Ele não pode agregar mais a esta série de custos uma multa do PROCON. Exatamente. Que tem sido pesadas. Exatamente. Né? Exatamente. Mas, Sidney,